Oi, pessoal, para a gente não se atrasar muito, vou dar início então aqui à nossa reunião. Hoje com a nossa orientadora e nossa professora, a professora Marcela Funaki, que não é nada mais nada menos de doutora em Biologia Comparada pela Universidade Estadual de Maringá, graduada em Ciências Biológicas pelo Centro Universitário de Maringá, tem experiência na área de genética molecular, com ênfase em genética médica e humana, atuando nas áreas de diagnóstico citogenético e molecular dos fatores que causam deficiência intelectual de origem genética. Atualmente é docente no curso de Medicina, Biomedicina e Ciências Biológicas e coordenadora da pós-graduação em análises clínicas e toxicológicas da Unicesumar. A gente vai ter uma aula. Eu peço para vocês para que deixem as dúvidas no final. A gente vai abrir um espaço para as dúvidas. Quem estiver nos assistindo pelo streaming pode mandar as dúvidas no Instagram, que a gente passa para a professora responder aqui. E agora eu deixo aberto para a professora dar início à aula. Vocês já estão vendo a minha apresentação? Está dando para ver? Sim, pronto. Uma apresentação, estou vendo a senhora. Então, vamos lá. Bom, o tema que foi selecionado, né, biologia molecular no estudo e no diagnóstico para a doença, né, SARS-CoV-2, causada pelo Covid-19. Como eu comentei com a Ana Carolina, né, esse é um tema bem amplo, tá? Extremamente técnico, então eu busquei aqui organizar as informações de uma maneira que não fique superficial, mas que a gente também não se aprofunde demais, de modo que quem está aí começando os estudos consiga entender, e quem já está aí adiantado, finalizando o curso, já é profissional e tem alguma dúvida mais específica, possa estar perguntando, então, e aí eu vou respondendo especificamente cada uma dessas situações, tá? Bom, também gostaria de agradecer o convite, nem sempre eu consigo participar de alguma aula da LAGEM, então já justificando, porque a aula é na segunda-feira e não na terça, né? Agradeço o convite, é sempre muito gostoso poder falar para pessoas que se interessam pelo assunto da área de genética e biologia molecular. Bom, só para a gente se contextualizar aqui, né, a SARS-CoV-2, né, a síndrome respiratória aguda grave, que é uma doença causada pelo vírus Covid-19, é uma doença emergente e a qual nós estamos aí vivendo toda uma situação de quarentena e luta em termos de pesquisa também nessa área. Não vou entrar em detalhes muito básicos também, porque todo mundo já sabe a respeito de, por exemplo, sintomas, formas de contágio e prevenção, porque as informações estão disponíveis para todo mundo. Então, vou focar mais na parte mesmo molecular do diagnóstico do Covid-19, tá? Uma informação que é pertinente, e a gente vai precisar ter isso muito claro, porque isso vai impactar diretamente no diagnóstico, é o período médio de incubação. Nós temos aqui, né, informações, para cada slide também vale ressaltar que eu fui deixando alguns artigos base para que vocês, caso tenham interesse em obter mais informações, ter uma fonte segura mesmo de informações para buscar. Então, cada vez que tiver algum artigo, alguma coisa, porque são fontes confiáveis para se obter informações de maneira segura. Diante do cenário que a gente vive também de muita fake news, é muito importante ter informações confiáveis. Então, vamos lá. O que a gente sabe até o momento sobre o período de incubação? É de aproximadamente 5 dias, então varia de 2 a 14 dias, dependendo da pessoa, da carga viral, tá? E as pessoas que vão desenvolver sintomas, lembrando que existem pessoas que são assintomáticas, né? Então, as pessoas que desenvolvem sintomas, elas desenvolvem por aproximadamente 12 dias após a infecção. Mas nós temos aqui também uma variação de 8 a 16 dias. Por que essa informação é importante? Porque essa informação, ela impactua diretamente no diagnóstico, ou seja, o tempo de incubação até a manifestação dos sintomas também impacta diretamente no diagnóstico e faz com que a gente tenha esses resultados falso-negativos, sendo uma condição verdadeira para o diagnóstico de Covid-19, por enquanto, espero eu, né? Bom,
retomando alguns aspectos para linkar com a parte genética. Em relação à identificação do vírus. Todo mundo já sabe também, né, que essa identificação ela veio após a confirmação de alguns casos de pneumonia na China, né, e rapidamente os pesquisadores de lá identificaram quem seria o agente causador. Essa identificação, ela veio por uma técnica chamada de sequenciamento, mas um sequenciamento aplicado a RNA. E rapidamente, né, a Organização Mundial da Saúde classificou. Opa, já estou sabendo que não está passando os slides, calma aí. Voltando. Agora passou, prof, agora passou. Agora eu já sei o que tem que fazer, tá? Eu vou ter que, entre um slide e outro, eu tenho que sair da apresentação. Isso tem acontecido, às vezes, no Meet. Então, só para retomar, período médio de incubação de aproximadamente 5 dias com variação e desenvolvimento de sintomas aproximadamente 12 dias. E essa informação é importante porque ela impacta diretamente no diagnóstico. Bom, vou ter que passar manualmente um slide do outro, tá? Então, aqui com relação à identificação, pontos que eu queria comentar que valem a pena, depois para fomentar uma possível discussão ao final. A identificação, ela foi realizada por sequenciamento do material genético do vírus. Esse sequenciamento, ele foi realizado e permitiu a identificação desse vírus e supostas alegações que vieram depois com a união de duas áreas diferentes, né? Uma parte da área molecular, que é o sequenciamento, junto com a bioinformática, uma vez que os dados de sequenciamento, eles podem ser comparados a informações presentes em bancos de dados. Vale fazer um adendo aqui, que é bem interessante, que é uma dúvida que eu sei que algumas pessoas apresentam, que é o seguinte: de onde que veio aquela alegação de que o vírus veio do morcego, que o pangolim possivelmente seria um hospedeiro intermediário? Exatamente por meio desses dados. Por quê? O dado de sequenciamento, ele pode ser deixado disponível em plataformas de bancos de dados como o NCBI, por exemplo. E lá nesse banco de dados, obviamente, já existiam sequências que eram compatíveis com coronavírus, particularmente do tipo beta-coronavírus, né? E aí, comparando, e essas informações estão disponíveis para todo mundo, tá? O acesso é livre. Comparando, que a gente chama alinhando essa amostra sequenciada com informações do banco de dados, chegou-se a essas conclusões e algumas especulações também. Mas lembrando que a amostra do pangolim, ela não é um dado completo, tá? Não é um sequenciamento completo. Então, essa é uma suposição, tá? Quando se trata de uma suposição, não pode ser encarada como total verdade. Mas seguindo aqui até chegar onde a gente quer. Bom, uma das coisas que foram muito interessantes, que surgiram, né, logo após a emergência do Covid-19, é que as pesquisas começaram a ser aceleradas nessa área, tanto na parte de diagnóstico, quanto o estabelecimento dos sinais clínicos, medidas preventivas, quarentena e tudo mais. E, em termos de pesquisa, uma boa fonte de informação que surgiu dentro do NCBI foi esse LIT-Covid-19. Então, deixei aqui para vocês, tá? O link de acesso e também aqui uma visão geral dessa nova ferramenta. Essa é uma boa ferramenta, por quê? Porque a pesquisa já nas bases de dados comuns se tornou inviável pelo grande número de informações que têm sido vinculadas. E uma maneira de organizar todas essas informações, concentrar elas numa única fonte que reúna artigos e pesquisas publicadas em diferentes revistas e bancos de dados, foi concentrar aqui nessa ferramenta do NCBI. Então, essa parte ela é exclusiva para Covid-19. Então, tem todas as informações dentro de mecanismos relacionados ao Covid, formas de transmissão, diagnóstico, tratamento, prevenção, alguns relatos de casos interessantes para se verificar a veracidade de informações, entre outros, tá? Então, no interesse de obter mais informações
sobre o COVID, aqui também está uma fonte de informação segura e atual, porque ela é atualizada a cada 24 horas, tá? Então, deixei aqui o link para que vocês, caso queiram obter maiores informações, possam encontrar aqui. Bom, aí acho que eu tenho que deixar aqui um pouquinho, né, Ana? Para o pessoal pegar o QR Code. Isso, o pessoal da LAGEM tem que preencher os 2 QR Code, e quem é pela IMED, para ganhar o certificado, precisa preencher o primeiro QR Code. Mas para não atrapalhar muito a aula da professora, por favor, tirem foto. Pela foto ele consegue pegar. E vai aparecer mais vezes, então fiquem tranquilos. Ok. Então, seguindo em frente, vamos falar a respeito agora da classificação, mas de uma maneira bem rápida, né? Uma das primeiras informações que surgiram pós-sequenciamento foi a possibilidade de realizar a classificação do coronavírus, né? Então, hoje a gente sabe que ele pertence à família Coronaviridae, gênero beta-coronavírus, do qual, né, mais outras espécies também são capazes de desenvolver doenças em seres humanos, como a gente sabe, exemplificando como a SARS e a MERS, né? E dessa grande família aí, existem muitos outros coronavírus que são responsáveis por transmitir doenças em mamíferos e outras espécies. O que acontece? Eu gosto bastante dessa foto de classificação, exatamente para que fique claro, né, que tem o gênero beta-coronavírus, que é responsável por algumas doenças em seres humanos, e os outros gêneros, né, transmitem doenças para animais, mas essas doenças não são transmissíveis para os seres humanos. Por que essa informação é boa no primeiro momento, né? Porque muito precisa ser estudado. Porque o vírus, ele ainda continua sofrendo mutação, e obviamente foi através de uma mutação, né, que ele passa a ser capaz de infectar, além do seu reservatório natural, outros grupos de organismos, tá? E aí chegamos na estrutura, que era um ponto onde eu queria chegar. Qual a relação da estrutura, né? Claro que muito da outra estrutura do Covid-19 ainda precisa ser melhor definida, né? Mas o que sabemos até o momento é que ele é um vírus de RNA fita simples. Essa fita simples, para momento de expressão gênica, tem sentido positivo, ou seja, sentido de expressão gênica direto. E os genes relacionados aqui também à estrutura do vírus, né? Todo mundo já conhece, eu acredito. Nós temos aqui genes relacionados à proteína spike, que é aquela proteína de reconhecimento pela enzima conversora de angiotensina 2 humana, né? Nós temos aqui a proteína de membrana, um núcleo capsídeo, guarda esse núcleo capsídeo, que envolve o material genético do vírus, o envelope, né, e o genoma, que é de RNA. Por que é interessante a questão da outra estrutura do Covid-19? Porque quando a gente pensa em um exame molecular, principalmente um exame que vai ser baseado em um marcador molecular, um gene-alvo, buscamos, tá, para maior especificidade e sensibilidade do exame, buscar uma região única nesse vírus, ou seja, que ela seja exclusiva para o agente que queremos identificar. Ou seja, se o diagnóstico aqui molecular está sendo realizado para o COVID-19, ou seja, identificar o vírus COVID-19, esse exame ele tem que ser bom o suficiente para identificar corretamente o COVID-19 sem problemas de falso positivo ou falso negativo e, ao mesmo tempo, com a grande capacidade de distinguir de outros vírus da mesma família, tá? Então, o exame tem que ser bom o suficiente para identificar apenas COVID-19, não tendo relação com SARS ou com MERS, por exemplo. E nessa perspectiva, né, de escolha de um gene-alvo, tem toda uma discussão em cima do fato de que, será que o gene-alvo que foi escolhido para diagnóstico é o ideal? Não é? Até que eu não trouxe aqui essa discussão muito especificamente, porque é um aspecto mais técnico, mas sim, é um outro problema, tá? A escolha da região-alvo
É uma das respostas por que o exame às vezes gera falso negativo em pessoas que estão, inclusive, ali na fase aguda de desenvolvimento dos sintomas, tá? Mas aí é uma outra discussão. Bom, continuando. Quando a gente começou a falar de Covid-19, começamos a falar sobre a estrutura, nem existia esse mapa aqui ainda, né? Lá por volta de março nem tinha esse mapa. Esse mapa é recente, e eu peguei aqui o mais atual possível para vocês verificarem. O que é esse mapa aqui? Isso aqui a gente chama de genoma de referência. Um genoma de referência, né, é um genoma que você tem depositado em um banco de dados, e ele que serve como base para pesquisa e referência para desenvolvimento de protocolos, por exemplo. Por que é importante um genoma de referência? A importância do genoma de referência está relacionada ao fato de que, como o vírus tem apresentado mutação, significa que o vírus está de uma forma numa pessoa, mas ele pode ter uma pequena variação sutil em outra. Então, isso dificulta, é necessário ter um genoma referência. Nesse genoma referência, olha, aqui a gente consegue verificar exatamente como é a estrutura do RNA do COVID. Nós verificamos, né, que ele tem uma ORF diferenciada, lembrando que ORF é a região no gene que realmente é transcrita e traduzida, né, o quadro de leitura aberta. Esse quadro de leitura aberta, então, apresenta uma região AB e AA. Nós temos aqui, logo na sequência, a região que corresponde à proteína spike. Depois, nós temos aqui, olha, na sequência, AE, M e N. Aí tem o seguinte detalhe. Existem 2 exames padrão ouro, vou dar um exemplo de um. Um dos exames padrão ouro, que eu acho que é o do CDC, ele é baseado nessa proteína N, tá? Então, o pesquisador quer verificar como que é essa proteína N ou não, quer desenvolver um novo exame baseado nessa proteína N ou em outras regiões aqui do vírus, é só acessar aqui o link desse genoma de referência e colocar para análise, por exemplo, inserir no BLAST para comparar com outras amostras, para verificar, por exemplo, taxa de mutação do vírus que acontece no Brasil contra o genoma de referência. Acesse aqui que o NCBI te dá todas essas ferramentas. Ou, quero desenvolver um novo exame de